Nunca imaginei que, aos 48 anos, minha vida fosse ganhar um novo capítulo por causa de um vizinho. Eu, Isabel Dutra, moradora de um dos condomínios mais exclusivos da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Tenho uma casa que mais parece uma galeria de arte, cheia de luz, mármore e silêncio. Meu marido, Marcelo, de 55 anos, é um magnata do agronegócio, passa a vida entre Cuiabá, São Paulo e voos internacionais. Ele me dá tudo que o dinheiro pode comprar, mas não há ouro no mundo que preencha a solidão que se instalou aqui dentro. Meu lar é um desses redutos de luxo com guaritas blindadas, ruas curvas e a brisa do mar que se sente, mas não se ouve. À primeira vista, é o lugar mais seguro do mundo. Mas ninguém está a salvo do desejo quando ele decide entrar sem tocar a campainha. Marcelo, quando está em casa, é uma sombra apressada, sempre colado ao celular, falando sobre commodities e o cheiro de café expresso de reuniões intermináveis. Nossa cama é palco de nada há anos. Ele não me olha como mulher. Sou apenas a anfitriã perfeita, a administradora de uma vida de aparências. Eu preencho meus dias, cuido do jardim de orquídeas, nado na piscina infinita, preparo jantares leves que como sozinha. Bebo um clericot ao entardecer, folheio revistas de arquitetura, faço pilates e, essencialmente, espero. Espero por algo que eu mesma não sabia o que era. Até que ele apareceu. Foi em uma manhã de sábado. Eu estava junto ao muro baixo, cuidando das minhas buganvílias de um rosa vibrante, vestindo um short de linho branco e uma camiseta de seda que insistia em escorregar do meu ombro, expondo a alça rendada do sutiã. Eu sempre gostei de me sentir bem, mesmo sozinha. O calçado era uma sandália rasteira, dourada, que realçava o esmalte vermelho nos pés. De repente, ouvi um barulho do outro lado do muro. O som de caixas sendo arrastadas, um motor de caminhão desligado e uma gargalhada masculina que soou alta demais para o silêncio do condomínio. Levantei os olhos, curiosa. E o vi. Lucas. Uns 26 anos, talvez 28. Alto, com o corpo definido de quem pratica beach tênis na areia quente. Os braços fortes, com veias discretas, asseguravam um caixote pesado. Ele vestia uma camiseta cinza chumbo, já suada, que se colava ao peito. O cabelo castanho, cortado no estilo surfista, caía rebelde sobre a testa. Havia uma pulseira de couro gasta no pulso direito. Quando notou que eu observava, sorriu. Bom dia, vizinha. Parece que vamos ser vizinhos de muro. Disse ele, limpando o suor da testa com a manga. Aquele vizinha saiu da boca dele com uma ousadia e uma frescura que me fizeram sentir um calor subindo do peito ao rosto. Eu, Isabel Dutra, com a minha pose de mármore, corei. Bom dia, consegui responder, acenando de leve, fingindo que a observação era apenas sobre a minha buganvília. Ele voltou ao trabalho, mas de vez em quando, eu flagrava espiando por cima do muro. O olhar era curioso, descarado, jovem. E eu senti, com um arrepio que começou na nuca, que tinha saudade de ser olhada assim. Não como uma estátua, mas como uma mulher. Nos dias que se seguiram, minha rotina virou espionagem suave. Sempre que passava pela cozinha, eu espreitava pela janela que dava para a lateral da casa dele. Lá estava Lucas. Ora montando móveis na sala, ora fumando um cigarro na varanda, muitas vezes com o tronco nu, a pele bronzeada brilhando ao sol carioca. Eu mordia o lábio, odiando a sensação de adolescente, ao mesmo tempo, desejando-a. Era como ter 18 anos de novo, mas com o peso da experiência sussurrando, cuidado, Isabel. Isso é perigoso. Uma semana depois, ocorreu o primeiro contato real. Saí de casa, ainda vestindo o hobby de jacquard de seda azul marinho, para pegar o correio.
O tecido escorregadio do hobby abria-se a cada passo, revelando o contorno de minhas pernas. Calçava um chinelo de dedo, mas de couro trançado, que tinha um som suave no chão de pedra portuguesa. Ele vinha atravessando a rua, com uma sacola de compras numa mão e um maço de gérberas coloridas na outra. Aproximou-se, abrindo aquele sorriso fácil, cheio de dentes. Trouxe a casa nova para cheirar bem, disse, levantando o ramo. Mas me falta uma tesoura de jardinagem para cortar os caules. A vizinha me empresta? Senti o coração acelerar. Entrei, peguei a tesoura de cabo de bambu na gaveta da cozinha e voltei. Quando lhe estendi a tesoura, a ponta dos nossos dedos se tocou. Foi um choque pequeno, elétrico, que me percorreu. Ele notou. Seus olhos se fixaram nos meus, demorados, antes de baixarem, discretamente, para o decote do meu hobby. Eu senti o olhar, claro, e em vez de me fechar ou me afastar, deixei estar. Era como se quisesse ver até onde iria aquele atrevimento. O poder que eu sentia ao ser notada assim, era inebriante. Obrigado, vizinha, disse, mas a voz saiu mais baixa, rouca. Voltei para dentro, fechei a porta devagar e me encostei à madeira fria. Respirei fundo, tentando controlar o turbilhão que se formava. Já não era apenas curiosidade, era algo que começava a nascer, e que eu sabia que podia crescer sem freio. Na noite seguinte, o acaso virou convite. Marcelo estava em Miami, como quase sempre. Eu preparava um jantar leve quando a campainha tocou. Era Lucas, com uma garrafa de vinho verde na mão. Pensei em brindar a vizinhança. Se não for incomodar, explicou, com aquele sorriso que era quase um pedido de desculpas. Hesitei. Deveria recusar, pela minha reputação, pelo meu casamento. Mas os olhos dele brilhavam de um jeito que não se recusa. Fiz sinal para entrar. A casa se encheu do aroma fresco do vinho branco e do riso dele. Conversamos sobre banalidades, arquitetura, música brasileira, viagens. Mas por baixo das palavras, havia uma corrente invisível, um fio que puxava a cada gesto. Quando lhe servi o copo, minha mão tremeu levemente. Ele notou e, em vez de afastar a sua, deixou-a roçar na minha. Um toque de pele, rápido, mas que deixou um rastro de calor. Foi nesse instante que compreendi. A porta, que era o meu coração, já estava aberta. Bastava um passo para atravessar. E eu, Isabel Dutra, mulher de quase 50 anos, casada, respeitada, estava prestes a dar esse passo. Olhei-o fixamente. Senti uma chama acender-se, rápida e forte. Era perigoso, era errado, era delicioso. Naquela noite, ele foi embora cedo, sem nada além de olhares compridos. Mas o que ficou, não saiu da minha cabeça. Dormi inquieta, imaginando a boca dele, a pele quente e a juventude a invadir a minha solidão. Quando acordei no domingo, percebi que a vida nunca mais seria a mesma. O vizinho não era apenas um vizinho, era o meu segredo, prestes a explodir. Acordei sentindo o toque breve dos dedos de Lucas. Tomei um banho ritualístico e vesti um vestido chemise de seda verde-menta, realçando a cintura com um cinto trançado. 48 anos, e eu me sentia uma adolescente. Do terraço vizinho, Lucas apareceu de calções cinza claro, o cabelo molhado. Ao me ver, sorriu, diminuindo a distância entre nós com um aceno vivo. Decidi ir à padaria na entrada. Ao virar a esquina, ele segurou a porta. Parece que a vizinhança nos persegue, disse. Ou a cidade é pequena demais, respondi. Lado a lado, ele antecipou meu pedido, 2 broas de milho e um café expresso. Acho que combina com a estampa de folhagens, ele ousou, olhando o meu vestido. Bebemos o café,
trocando segredos nas pausas. Descobri que era arquiteto e que amava desenhar à mão. Ele disse que gostava de casas onde a luz entra sem pedir licença. Dá à pessoa vontade de existir, confessou. Na porta de casa, ele parou. Se precisar de ajuda com alguma coisa. Prateleiras, torneiras. Sou bom com as mãos. O convite estava feito. Tem uma torneira na cozinha que insiste em desafinar. Hoje é ao fim da tarde? Perguntou, direto. Hoje é ao fim da tarde. O resto do dia foi a preparação de um palco. Às 18h30, o interfone tocou. Lucas subiu, com sua energia limpa e a caixa de ferramentas. Levei-o à cozinha. Ele se ajoelhou, o cotovelo roçando meu joelho por um instante. Não recuei. Senti a pele aquecer. Se me passar uma chave de fendas, pediu. Nossos dedos se tocaram de novo, e desta vez, ele demorou 2 segundos a mais. O pulso acelerou nos meus ouvidos. Pronta, ele anunciou, levantando-se. Às vezes é só um anel que se afrouxa. Aperta-se e a casa volta a ouvir-se melhor. Meu corpo ouviu a metáfora. Fico para um vinho, corrigiu, sorrindo. Enquanto eu tirava a rolha, ele se aproximou. O cheiro dele se misturou ao vinho. Bonita esta luz. A hora em que a casa fica dourada. Conversamos encostados à ilha. Nossas mãos roçavam, a pele em chamas. Ele confessou ter levado um cheiro da minha casa, jasmim. Aproximou-se um passo. Isabel, disse meu nome. A campainha tocou. Dona Zuleika, a vizinha intrometida. O fio invisível foi cortado. Dei um passo para trás. Ele se despediu na porta, falando baixo. Hoje fiquei a meio passo. Os passos a meio são os mais perigosos, respondi. Porque dão vontade de ser completos. Horas depois, uma mensagem vibrou no celular. Gosto da sua luz. Boa noite, Isabel. Eu sorri no escuro, respondendo, volte quando a casa ficar dourada outra vez. A meio passo a meio. Amanhã, talvez o resto. Acordei antes do sol nascer, inquieta. Procurei um sono que não voltava. O corpo lembrava o calor do olhar de Lucas, o quase toque, o fio cortado pela campainha. Vesti meu robe de seda cinza-prata, longo, com a gola de satin fria no pescoço. No espelho, vi uma mulher que já não era apenas a sombra de um marido ausente. Vi uma pele desperta, um brilho nos olhos que não via há anos. Desci, preparei café e abri a janela para o jardim. O aroma do jasmim invadiu a cozinha. Do outro lado do muro, um assobio baixo e distraído. Ele. Não resisti. Caminhei até o portão lateral, fingindo inspecionar as plantas. O portãozinho de serviço estava entreaberto. Espreitei. Lá estava Lucas, de calções e tênis, voltando da corrida. O suor escorria-lhe pela têmpora, a t-shirt colada ao peito. Ele parou, apoiando-se no muro. Ainda não dorme, vizinha? Perguntou, respirando fundo. O sono fugiu. E assim corro para gastar o que sobra, disse, os olhos demorando-se em mim, na minha roupa de dormir que parecia escorregar. Ele secou o rosto com a barra da t-shirt, revelando um abdômen firme. Olhei, e ele sorriu, como se tivesse me apanhado no meu próprio crime. Volto mais logo para ver a vizinha, murmurou, antes de seguir. Passei o dia em redemoinhos. O que ele quis dizer com ver a vizinha? Às 5 da tarde, o interfone anunciou, Lucas. Corri,
Troquei o hobby por um vestido azul escuro, simples, mas que abraçava a cintura. Soltei o cabelo, deixando-o em ondas suaves. Abri a porta. Boa tarde, disse ele, com um sorriso que parecia saber de tudo. Trazia uma pequena planta num vaso, estendendo-a para o seu jardim. Dizem que dá sorte. Recebi a planta, o vaso ainda quente do sol. Convidei-o a entrar. O silêncio entre nós era denso, quase palpável. Preparei vinho branco fresco. Quando lhe entreguei o copo, nossas mãos se tocaram de novo. Desta vez, nenhum dos dois se apressou a afastar-se. Nossos dedos se entrelaçaram por segundos. Senti a pele arder, e ele suspirou, fundo. Sabe, Isabel, começou, a voz mais grave. Há coisas que se dizem com os olhos. Mas às vezes, os olhos já não chegam. Aproximei-me, sem pensar. Sentei-me ao lado dele no sofá, tão perto que nossos joelhos se encostaram. Ele pousou a mão sobre a minha, devagar, pedindo permissão. Não recuei. Virei a mão para cima, entrelaçando os dedos nos dele. O primeiro toque demorado. Tem consciência do perigo? Perguntei, num sussurro. Tenho, respondeu, aproximando-se. E é isso que me atrai? Os lábios ficaram a um sopro de distância. Fechei os olhos antes que a culpa me travasse. O beijo não foi tímido, foi lento, faminto, preciso. Senti o sabor do vinho, o calor da juventude dele a invadir-me. Uma onda de vida percorreu-me. Afastamo-nos para respirar. Rimos baixo, como quem rouba tempo ao destino. Não devia, murmurei. Então não pense, respondeu, puxando-me de novo. O beijo prolongou-se, mais urgente. As mãos dele subiram pelos meus braços, deslizaram até o ombro nu. Agarrei-lhe o peito com uma força que não lembrava ter. O coração batia desgovernado. Interrompi, levantando-me de súbito. Caminhei até a varanda de vidro que dava para o jardim. Lá fora, o condomínio parecia imóvel, mas eu sabia que as câmeras e os vizinhos estavam lá. Temos vizinhos, câmeras, tentei racionalizar. Deixe que vejam. Talvez acreditem que ainda existe fogo no mundo, disse, encostando-se a mim. Senti a parede fria da varanda nas minhas costas quando ele se encostou, o corpo dele pressionando o meu, firme, exigente. O vidro atrás vibrava com a força do nosso desejo. Fomos interrompidos por um barulho no andar de cima, passos talvez de um vizinho curioso. Afastei-o aflita, mas no fundo do peito, mais do que medo, havia excitação. Vai-se embora agora, disse, tentando recuperar o controlo. Ele obedeceu, mas antes de sair, prendeu meu rosto entre as mãos. Isabel, não consigo fingir que isto não está a acontecer. Fechei a porta, o coração aos saltos. Sabia que não havia volta. O primeiro beijo tinha aberto todas as janelas. Naquela noite, deitada na cama vazia, a casa parecia demasiado silenciosa. Peguei no celular e respondi à última mensagem dele. Hoje via arder. Dormi inquieta entre culpa e desejo. O vizinho já não era apenas vizinho. Era um incêndio que eu secretamente esperava. O dia começou com uma promessa silenciosa. Marcelo ligou de Barcelona, confirmando reuniões e voos. Falei pouco, as palavras alinhadas como talheres numa mesa onde já não se jantava a dois. Quando desliguei, a cozinha pareceu grande demais, fria. Abri as janelas para a luz entrar, sem pedir licença, como Lucas dissera. Vesti um vestido de seda verde escura, leve e fresco, que me fazia sentir como se a própria natureza me abraçasse.
Prendi o cabelo num coque frouxo, deixando alguns fios soltos. Olhei-me ao espelho e não reconheci a mulher cautelosa de anos. Havia um regresso, um começo. A mensagem dele chegou ao meio da tarde, breve. Passo quando a casa ficar dourada? Respondi com o coração, a casa já começou a brilhar. Às 7 em ponto, o interfone tocou. Reconheci o timbre antes do nome. Lucas. Abri. Ele subiu com um passo que não escondia urgência. Quando o vi no hall, com a camisa leve aberta no pescoço e aquele sorriso de quem sabe onde está, a casa inteira respirou comigo. Boa tarde, Isabel, disse, e meu nome soou novo. Entra, respondi, recuando um passo. Ele entrou, e por um momento, ficamos apenas a olhar. Não havia mais o que explicar. O sol rasante na sala coloria as paredes com uma calma quente. Coloquei o vinho douro na mesa, servi as taças. Ele aproximou-se por trás, devagar, a mão tocando de leve o meu ombro. Um gesto tão simples que me pareceu um juramento. Virei-me. Estávamos perto demais para continuar a fingir que nada ardia. Hoje não há campainha que nos salve, disse ele, baixinho. Nem eu quero ser salva, respondi. O primeiro beijo dessa noite foi diferente. Sem fuga, sem recuo. Lento no princípio, para nos lembrarmos de como se demora um toque. Firme, depois, quando a respiração começou a procurar outro fôlego. O perfume dele misturou-se ao do vinho e eu soube que não ia voltar ao antes. Isabel, ele murmurou, como quem pede e dá ao mesmo tempo. Levei-o pela mão até a cozinha. Não sei por quê. Talvez porque ali, entre o aço inox e a pedra fria da ilha, a casa fosse mais verdadeira. Encostei-o à bancada. Meus dedos desabotoaram devagar a camisa dele, não por pressa, mas por reverência à pele quente que recebeu minhas mãos como se me esperasse. Ele fechou os olhos um instante, segurou-me pela cintura. O corpo dele era o contrário de todas as ausências. A minha boca encontrou a curva do maxilar dele. A dele descobriu onde a minha pele guardava a vontade. Foi quando a luz mudou de tom. O momento exato em que o dia se rendeu ao fim da tarde, que a casa finalmente ficou dourada, e nós com ela. Vem, pedi, a voz a roçar a pele dele. Fomos pela escada devagar por fora, apressados por dentro. A mão dele no corrimão e a outra na minha. No patamar, virei-o contra a parede, só para sentir o peso do corpo dele a sustentar o meu. A seda do meu vestido fugia-me dos ombros, e ele a ajeitou num gesto que era quase ternura. E isso doeu mais doce do que qualquer pressa. No quarto, o jasmim era mar. Apaguei o abajur, deixando apenas a luz suave da rua. Quis ver e ser vista. O que aconteceu depois não foi pressa, foi cuidado. Foi a delicadeza de testar o peso da taça antes de brindar. O modo como ele me deitou na cama não foi como quem conquista, mas como quem descobre terra fértil. As mãos dele aprenderam a minha respiração e ensinaram-na a ir mais alto. Não direi pormenores por pudor, mas direi que minhas costas arquearam para não perder nada, que meu nome soou diferente na voz dele, e que o mundo cabia num gesto repetido, preciso, inevitável. Houve o breve tropeço do meu coração quando ao longe um carro entrou no condomínio, os faróis varrendo a parede, lembrando-nos que a vida tem vizinhos. Ficamos imóveis por um segundo a respirar baixo. Quando o corpo cedeu à alegria, fechei os olhos e agradeci que, aos 48 anos, ele ainda se lembrasse de ser começo. Lucas deixou a cabeça no meu ombro. Entrelaçamos os dedos. Desculpa, disse ele, num sussurro. De quê? Perguntei. De não ter aparecido antes.
Rimos da ingenuidade bonita da frase. Na varanda, abraçados, o queixo dele pousado no meu ombro, a cidade cheirava a verão. Isto é loucura, disse, sem esconder o sorriso. É, concordou. Mas há loucuras que salvam. O telefone vibrou na mesa de cabeceira. Marcelo, amanhã vou cedo. Chego à noite. Lucas aproximou-se, beijou-me a testa. Vou, disse. Amanhã o mundo volta a querer ser dono de tudo. Hoje fica conosco. Acompanhei-o até a porta. Ele segurou meu rosto. Quando a casa ficar dourada outra vez, começou. Eu acendo as luzes por dentro, terminei. Fechei a porta. Fui ao quarto. O sono veio manso. Antes de adormecer, a mensagem dele chegou: hoje a casa não ficou dourada, ficou nossa. O passo sem volta tinha sido dado. Os dias seguintes correram como se o mundo tivesse mudado de eixo. Levantava-me cedo, cuidava das minhas orquídeas, respondia a mensagens banais de Marcelo, fingindo a normalidade. Mas por dentro, cada minuto era atravessado por uma corrente elétrica. O desejo de sentir a mão de Lucas a segurar a minha, de reviver a noite em que atravessamos a linha. Era estranho, nunca me senti tão culpada e tão viva ao mesmo tempo. Lavava pratos a sorrir, vestia roupas leves, só para o tecido me lembrar que alguém já me despira com paciência. O meu corpo estava desperto, reclamado. Naquela terça-feira, ao fim da tarde, enviei-lhe uma foto. Não de mim, mas do reflexo do pôr do sol na piscina, a água dourada como vinho. A resposta veio em segundos: estou a chegar. Preciso de mergulhar. Sorri, nervosa. Vesti um fato de banho preto, simples, que realçava a pele. Por cima, uma camisa de linho branca aberta, como desculpa. Quando o interfone tocou, o coração já batia descontrolado. Ele entrou com passos decididos. Trazia um ar sério, mas nos olhos morava uma faísca indomável. Boa tarde, vizinha, disse, fingindo formalidade. Vizinha, só para as câmeras, respondi, baixinho. Fomos até a piscina. Ele tirou a t-shirt, mergulhou de cabeça. A água salpicou meus pés e senti um arrepio. Quando emergiu, passou a mão pelo cabelo molhado e sorriu. Vem, chamou, a voz ecoando. Entrei devagar. Primeiro os pés, depois o corpo inteiro. A água estava fria, mas bastou aproximar-me dele para o frio se transformar em calor. Tocamo-nos debaixo de água, braços que fingiam nadar, pernas que se enredavam. Rimo-nos como adolescentes. O beijo ali, meio submerso, foi molhado, urgente, cheio de riso e de sede. As mãos dele deslizavam pela minha cintura, e senti-me leve, sem idade. Quando saímos, sentamo-nos no relvado. Ele encostou-se ao meu ombro e ficamos a observar o céu. Sabe, Isabel, começou, hesitante. Já pensei 1000 vezes se devia parar. Olhei-o séria. E a resposta? Ele virou-se, os olhos firmes. É que não consigo parar. Acho que é tarde para pensar. Beijei-o de novo como resposta. Já não havia travão. Na semana que se seguiu, encontramo-nos em recantos cada vez mais improváveis. A garagem tornou-se cúmplice. Certa manhã, fechamos o portão e deixamos a sombra proteger-nos. Encostei-me ao carro, e ele veio por trás, as mãos firmes na minha cintura. O beijo roubado tinha o sabor do perigo. O risco tornava tudo mais vivo. A qualquer instante podia passar a dona Zuleika. E, de fato, ela bateu ao portão um dia, no exato instante em que eu ajeitava a camisa dele dentro de casa.
O coração saltou-me à garganta. Abri a porta, fingindo naturalidade, recebendo um bolo. Lucas, escondido atrás da parede, mordia o lábio para não rir. Quando a porta fechou, corremos um para o outro. Um dia vamos ser apanhados, disse eu, ofegante. Então que seja de mãos dadas, respondeu, desarmando-me. Noutra noite, levamo-lo ao jardim, onde as câmeras estavam desligadas para manutenção, um presente do destino. Estendemos uma manta na relva. O cheiro das flores misturava-se ao do vinho. Ele olhava-me como quem descobre arte rara. Fizemos amor com a calma de quem sabe que cada gesto pode ser o último antes do mundo desabar. Mas a realidade tem formas de se infiltrar. Recebi uma mensagem de Marcelo: tenho novidades, volto mais cedo do que planeado. Sexta já estarei em casa. O coração gelou. Menos 2 dias de liberdade. Contei a Lucas. Então, temos de aproveitar cada minuto até lá, disse ele, os olhos a brilhar. És louco? Perguntei, mas a minha voz tremia de desejo. Sou, mas é esse louco que a faz sorrir. A sexta-feira amanheceu carregada. Passei o dia inquieta. Enviei uma última mensagem a Lucas ao meio-dia: hoje não é perigoso. O portão vai abrir-se para ele. Ele respondeu: então não hoje, mas lembra-te, não foi sonho, foi vida. Às 7 da tarde, ouvi o barulho pesado do portão automático. Os faróis do carro de Marcelo atravessavam o jardim. O peito apertou-se. Enquanto jantávamos, ouviu-se um som discreto na varanda de vidro, como um estalar. O sangue gelou-me. Que foi isso? Perguntou Marcelo. O vento, inventei. Aproximei-me. A luz da rua iluminava por instantes uma sombra que se afastava. O coração reconheceu, era ele. Tinha vindo, apesar do aviso. Mais tarde, no quarto, enquanto ele tomava banho, o meu celular vibrou. Mãos a tremer. Mensagem curta de Lucas: precisei de te ver. Só um olhar. Boa noite. De madrugada, desci à cozinha e encontrei na bancada uma toalha esquecida, idêntica às que usamos na piscina. Ele passará por ali. No momento em que agarrei a toalha, ouvi a voz de Marcelo atrás de mim: o que fazes acordada a esta hora? Virei-me sobressaltada, escondendo o pano. Não conseguia dormir. Ele pegou num copo e voltou para cima. No domingo, o inevitável. Marcelo decidiu verificar a garagem. Enquanto ele abria armários, eu rezava. Até que encontrou, atrás de uma caixa, um pano esquecido, igual ao que Lucas usava na mochila de ferramentas. Segurou-o, olhou para mim. De quem é isto? A garganta fechou-se. Inventei. Ele não respondeu. Guardou o pano. A tensão encheu o ar. Deitada ao lado dele, percebi que vivia num fio de navalha. Mas o que Lucas me dera não era apenas corpo, era vida. O interfone tocou na manhã de segunda. Atendi. Boa tarde. Aqui da administração. Tivemos imagens suspeitas na câmara da sua garagem. Pode confirmar se recebeu visitas técnicas? Senti o sangue desaparecer do corpo. Marcelo ergueu a cabeça. Que imagens? Perguntou, desconfiado. Tapei o microfone, sorri para ele. Nada de grave, amor. Só confusões. Desliguei. Mas Marcelo franziu o sobrolho. Isabel, há alguma coisa que não me estás a contar? Engoli em seco. Olhei para o teto, onde as sombras da manhã desenhavam o futuro.
O vizinho já não era vizinho. Era o meu segredo mais perigoso e o mais doce. E agora, as câmeras, a vizinha e a suspeita de Marcelo ameaçavam revelar a minha verdade.